Bom dia, pessoal. Bom dia. Já compartilha essa live com alguém? Bom dia, bom dia, bom dia. Já vai enviando essa live para alguém, para um amigo, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha. Que a graça e a paz esteja sobre cada um de nós. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bora começar essa semana e adorar Deus, começar segunda-feira na presença de Deus. Estou um pouquinho rouco devido ao metanoia radical que nós participamos nesse final de semana. Foi sensacional o que Deus fez. Foi poderoso. Mas a voz foi embora. E o cansaço bate, chega, mas é gratificante viver o que nós vivemos esses dias. Então, louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, vamos iniciar a leitura de hoje, dia 30 de março. Nós faremos a leitura no livro de Salmos, Salmos 97, verso 10, que diz assim: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a sua vida. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. Você crê em Jesus Cristo? De que lado você está? Está no nosso lado ou ao lado dos nossos inimigos? Você se reúne ao clamor da cruz, a bandeira erguida do amor de um Salvador moribundo, ou atrai? Se não, então você ainda está fora de Deus, fora de Cristo, um estranho para a comunidade de Israel, e terá sua parte entre os inimigos do Salvador. Essa distinção é tão nítida e definida que existem muitos que habitam em uma terra de fronteira entre as duas condições. Existe uma linha nítida de divisão entre o justo e os ímpios, tão claro quanto que separa a morte da vida. O homem não pode entrar entre a morte e a vida. Ele está ou vivo ou morto. Se houver apenas uma centelha de vida, ele não pode ser contado entre os mortos. Ele vive, e esperamos que viva com um propósito melhor. Jesus, ele é aquele que nos protege, nos guarda e nos livra. O devocional de hoje fala sobre a questão de posicionamento e odiar o mal. Nós precisamos odiar o mal, ter ódio do mal, ter ódio das coisas ruins, daquilo que prejudica, daquilo que fere, daquilo que dificulta, daquilo que atrapalha a vida de pessoas. Odeiem o mal. Odeiem o mal. Essa é a ordem de Deus. Vocês que amam ao Senhor. E Jesus está falando com aqueles que amam, com aqueles que o seguem, porque se nós o seguimos, certamente seremos guardados.
Existem pessoas, como disse o devocional, que vivem na fronteira entre o bem e o mal. Vivem uma vida totalmente dupla, uma vida que tem dois sentidos. Uma hora está bem, outra hora está ruim. Uma hora adora a Deus, outra hora não. Uma hora se firma, outra hora cai. Isso tudo é quando nós vivemos uma vida na fronteira. Ou nós decidimos adorar a Deus, ou nós decidimos ficar aonde nós estamos. Precisa-se ter um posicionamento. Nós não podemos viver no limite. Nós não podemos viver na fronteira. Nós não podemos permitir com que o mal impere na nossa vida, que o pecado impere na nossa vida, que a carne impere na nossa vida. Nós precisamos entregar o controle de tudo a Cristo. Nós precisamos entregar tudo na mão de Deus. E a vida cristã é como o nosso Jesus falou. Não tem como eu ser salvo e ao mesmo tempo estar vivendo uma vida sem propósito, uma vida pecaminosa, uma vida totalmente errada. Não tem como eu vivenciar essas duas coisas. Ou eu luto pela minha salvação, ou eu me entrego ao desejo da minha carne. Ou eu luto pela minha salvação, ou eu me entrego pelo prazer de sentir o pecado, de viver o pecado. Nós precisamos nos posicionar. E a posição que Jesus quer é uma posição de santificação, uma posição de busca, de clamor. E é por isso que eu quero convidar você, nesta manhã, a se posicionar e sair da linha entre o bem e o mal. Se aprofunde em Cristo, se relacione com Deus, busque ao Senhor. Ele vive. Ele vive. E da mesma forma que Ele vive, que a esperança dEle, que o amor dEle, que a glória dEle viva em nós e resplandeça o seu propósito, resplandeça a sua glória. Quando nós vivemos em Cristo, o pecado não faz mais parte da nossa vida. O pecado não faz mais parte do nosso dia a dia. Palavras torpes, palavras feias, horríveis, comportamento totalmente falta, totalmente desviado do propósito. Uma vida que não é exemplo. Isso é viver uma vida longe de Cristo. Mas quando nós estamos em Cristo, nós não podemos viver dois tipos de vida. Nós não podemos caminhar com dois Senhor. Ou eu odeio as coisas do mal, ou eu adoro ao Senhor Jesus. Não tem como eu estar odiando o mal, vivendo uma vida com Cristo e permitir que ainda as coisas do mal imperem sobre a sua vida. Abra mão de tudo e permita que o seu eu, que o seu ser, que o nosso ser seja tratado. Saia dessa linha imaginária e se aprofunde em Deus. E os céus vai te abençoar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra. E o texto hoje é claro: odeie o mal. Odeie o mal. Não faça o mal parte da sua vida. Se você ama o Senhor, se você ama a Cristo, odeie o mal. E não faça isso parte da sua vida.
Porque enquanto você odeia o mal por amor ao Senhor, o Senhor protege a sua vida, o Senhor livra a sua casa, o Senhor guarda a sua família. Então odeie o mal e adore ao Senhor. Fique com essa palavra nessa manhã. Eu gostaria de orar com você. Deus, eu quero entregar a vida do meu irmão, da minha irmã, que está conosco nessa manhã. Eu quero pedir que a sua glória, que o seu poder resplandeça sobre ele. Eu quero pedir, Senhor, que a sua presença sobrevenha sobre eles. Senhor, venha, Pai, tocando. Venha, Senhor, derramando a sua graça. Que o Senhor esteja do nosso lado. Que o Senhor manifeste o seu poder sobre a nossa vida. Porque, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para Te adorar e para reconhecer que nada e ninguém poderá, Senhor, arrancar de nós o propósito. Nada, Senhor, poderá tirar de nós a verdadeira adoração, mas que nós possamos tomar um posicionamento, que nós possamos nos posicionar, e enquanto estamos posicionados, que nós consigamos adorar a Deus, que a carne não roube o espaço de Cristo em nossa vida, que o mal, Senhor, não roube o espaço de Cristo na nossa vida, mas que o Senhor seja adorado, engrandecido, louvado. É o que nós declaramos, é o que nós profetizamos nessa manhã. Abençoe a segunda-feira dos meus irmãos. Dê uma semana de paz, de bênção, de vitória. Guia os passos. Senhor, e os fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Fique com essa palavra. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E nós continuamos com o nosso propósito de leitura bíblica anual. E hoje, dia 30 de março, nós faremos a leitura de 1 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo de número 7. Então faremos a leitura desses capítulos por completo e cresceremos em Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.